Bom dia, senhores. Eu sou o professor Alessandro Sampaio da Silva. Essa é a videoaula do capítulo 5 do nosso livro-texto, intitulado Força em Movimento 1. Tá? Essa aula é referente à disciplina Tópicos de Física 1 do curso de Licenciatura em Física da Universidade do Estado do Pará. Bem, o conteúdo do nosso capítulo, que é o capítulo 5, intitulado Força em Movimento 1, ele vai ser dividido da seguinte maneira, tá? O primeiro tópico vai ser uma breve introdução, tá? O tópico 2 trata da primeira lei de Newton, o tópico 5.3, a segunda lei de Newton. No tópico 5.4 nós vamos abordar algumas forças especiais, como a força gravitacional, a força normal, a força de tração, a força de atrito. O tópico 5.5 vai tratar da terceira lei de Newton. E finalmente o tópico 5.6, que trata da aplicação das leis de Newton em algumas situações específicas, sobretudo aí dando uma ideia de como solucionar problemas, falar do diagrama do corpo livre e tudo mais, tá? Novamente, nosso livro-texto é o Fundamentos de Física do Halliday, no caso volume 1, que esse livro já se encontra na 10ª edição. Bem, nos capítulos anteriores estudamos aí a descrição, do movimento de partículas a partir da evolução temporal de grandezas como o deslocamento, a velocidade, a aceleração. Tá? Nós conseguimos modelar situações de forma que era possível prever, por exemplo, valores dessas variáveis em alguns instantes do futuro. Só que nós não conseguimos inferir nada sobre a causa da variação da velocidade de um objeto, ou seja, o que gerou a aceleração do mesmo. Nós vamos convencionar a partir desse capítulo que a causa de uma aceleração sempre será a aplicação de uma força sobre um corpo e, portanto, o movimento em si deve ser originário da atuação dessa força. Tá? Essa concepção da relação entre força e aceleração é o que nós vamos chamar e convencionar nesse capítulo de dinâmica. Tá? Então, a relação existente entre uma força e a variação da velocidade de um objeto, que é a aceleração, produzida por essa força, foi descoberta por Isaac Newton e é conhecida como dinâmica ou mecânica newtoniana. Tá? Bem, as figuras aqui são bem ilustrativas, quanto à ação de forças e como elas geram movimento. O homem aqui no caiaque aplica uma força sobre a água e ela impulsiona o caiaque para frente, em movimento. É o caso clássico de ação e reação que veremos mais na frente. A segunda imagem aqui, mostra a Lua, que está em órbita em torno do nosso planeta devido à ação da força gravitacional gerada pela Terra sobre ela. Tá? E a terceira aqui, a alusão icônica do insight de Newton para a teoria da gravitação universal, onde conta a história aí, ele relacionou o movimento de queda de uma maçã em direção à Terra ao movimento de órbita da Lua em torno da Terra. Tá? Sendo estes movimentos oriundos da mesma força, que é a força gravitacional. Então, nesse capítulo, o protagonista será o mecanismo de atuação de forças sobre objetos, independente da natureza dessa força em questão. Tá? O que precisamos saber é que chamaremos de força uma grandeza vetorial, que descreve a interação entre corpos e altera a quantidade de movimento de um sistema. Ou seja, altera a condição de movimento ou de repouso de um corpo. Tá? No capítulo 9 nós vamos introduzir uma grandeza chamada quantidade de movimento, ou também chamada de momento, tá? Que se relaciona com a força. Bem, a obra-prima de Newton, que descreve a mecânica newtoniana, é o Principia, ou Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Esse livro certamente deixou Newton muito famoso e respeitado no mundo científico e o colocou aí no hall entre as maiores mentes da história da humanidade. Tá? Podemos destacar aqui um verbete de Alexander Pope sobre Newton, que ilustra a enorme importância dele para a ciência na época e até hoje. Tá? Então, sobre Newton foi dito: a natureza e suas leis escondiam-se na escuridão da noite. Deus disse: faça-se Newton, e tudo se iluminou. Palavras aqui de Alexander Pope, que é contemporâneo de Newton. E aqui embaixo, uma parte da menção feita a Newton em seu túmulo em Londres, onde ele foi enterrado com pompa de rei. Diz o seguinte: aqui jaz Sir Isaac Newton, cavaleiro,
aquele que com uma força mental quase divina explorou o movimento dos planetas, a trajetória dos cometas, as marés do oceano, as diferentes refrações dos raios de luz e as propriedades das cores assim produzidas. Que os mortais se regozijem por ter existido tamanho exemplar da raça humana, nascido em 25 de dezembro de 1642 e morto em 27 de março de 1727. É sobre a obra desse ícone, né, que nós vamos estudar nesse capítulo 5. Antes, é importante ressaltar que a mecânica newtoniana não pode ser aplicada em todas as situações, tá? Quando as velocidades dos corpos envolvidos são muito elevadas, né, comparáveis à velocidade da luz, a mecânica newtoniana deve ser substituída pela teoria da relatividade restrita do Einstein, que é válida para qualquer velocidade. E também, se os corpos envolvidos são muito pequenos, né, de dimensões atômicas ou subatômicas, como por exemplo os elétrons de um átomo, né, a mecânica newtoniana deve ser substituída pela mecânica quântica nesse caso. Porém, né, para quase todas as situações de movimento do mundo macroscópico, né, que vivemos, situações do nosso cotidiano, é a mecânica newtoniana, né, que vamos utilizar e é altamente usada em física, na ciência. Bem, vamos começar com as leis básicas de movimento, né, chamadas de leis de Newton, tá? Que descreve o mecanismo de atuação de uma força em um determinado objeto, tá? Ou seja, né, como essa altera o estado de movimento do objeto, variando a sua velocidade. A primeira lei de Newton, também chamada de princípio da inércia, condiciona o movimento ou o repouso, né, tanto o movimento como o repouso, à ação de uma força, cuja validade dessa análise está associada a um referencial inercial. Então, se nenhuma força atua sobre um corpo, a somatória das forças que atuam nele é zero, né? Sua velocidade não pode mudar, né? Ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Em outras palavras, né, se o corpo está em repouso, permanece em repouso. Se está em movimento, continua com a mesma velocidade, mesmo módulo e mesma orientação. Bem, essa somatória de forças aqui que colocamos, vamos chamar de força resultante, que pelo princípio da superposição vai ser a soma vetorial, né, de todas as forças que atuam aqui, olha, em um determinado corpo ou sistema, tá? Então, a força resultante, essa somatória que nós colocamos aqui no enunciado, nós também vamos simbolizar por FR, né, força resultante, e ela será igual à somatória de todas as forças que atuam em determinado sistema ou corpo. Obviamente, né, se essa somatória for igual a zero, como diz aqui a primeira lei, esse corpo não sofre aceleração, tá? Então, isso significa, né, que mesmo que o corpo esteja submetido a várias forças, né, se a resultante dessas forças for zero, o corpo permanece inerte, né, parado, tá, em repouso. Ou, né, se estiver em movimento, manterá sua velocidade aqui, olha, né, constante, ou seja, realizará, né, um movimento uniforme, tanto que o nome é princípio da inércia. Então, né, se não houver causas externas, né, como atrito, por exemplo, o corpo manterá o estado de movimento uniforme indefinidamente, tá? Se já tiver uma certa velocidade, né? É o caso, por exemplo, né, de uma nave espacial, aí, imaginemos aí, flutuando no espaço vazio, com seu motor desligado, ela continuará se movendo para sempre, tá? A não ser que um agente externo, né, uma força no caso, atue sobre ela, aí ela vai se manter em movimento aí indefinidamente, tá? Em suma, né, a força deve ser diretamente proporcional à aceleração, né, de um corpo. Essa é uma suposição muito importante, tá? E nós vamos guardar inclusive essa suposição aqui para o desenvolvimento da segunda lei, né? Vamos guardar na memória. As relações de proporcionalidade aqui vão ser muito importantes, né? Então essa relação é importantíssima. Toda essa discussão aqui, né, todas essas suposições só fazem sentido quando nós convencionamos a observação desses fenômenos por um referencial, né, que nós vamos chamar de referencial inercial, tá? Portanto, se um corpo, né, não interage com outros corpos, tá, a força resultante é nula. Tá? É possível identificar um sistema de referência em que o corpo tem aceleração igual a zero. Então, um referencial inercial é um referencial, como diz aqui, para o qual as leis de Newton são válidas. Um sistema de referência inercial é um sistema não acelerado. Assim, qualquer referencial, né, que se move com velocidade constante
em relação ao referencial inercial, também vai ser um referencial inercial. Uma boa aproximação aqui nós podemos imaginar de referencial inercial, né, para os movimentos em que analisaremos aqui nesse curso é a própria Terra, tá? Embora ela não seja de fato um referencial inercial, pois ela faz um movimento orbital acelerado em torno do Sol, né? Assim como faz um movimento rotacional em torno do seu próprio eixo, onde ambos aí envolvem acelerações centrípetas, né? Então ele é acelerado, tá? Mas essas acelerações são pequenas, né, se comparadas com a gravidade, né? Assim podem ser, né, frequentemente desprezadas, tá? Por essa razão aí consideramos a Terra como um referencial inercial, né, junto com qualquer outro referencial ligado a ela, tá? Vai ser basicamente de praxe nosso sistema de referência, tá? Nós vamos fixar um eixo coordenado aí, né, na Terra para qualificar o nosso referencial inercial. Bem, temos Vamos alguns tentar vídeos tirar uma aqui para toalha ilustrar o debaixo dos princípio da pratos inércia. sem fazer confusão. Como? Puxando a toalha muito rápido. Se você puxar devagar, os pratos vão se mover. É preciso puxar rapidamente. Um tubo de metal enrolado na ponta da toalha oferece uma pegada firme para um golpe rápido. Quando a toalha é puxada rapidamente, os pratos quase não se movem. Mais um. Você consegue tirar esta bandeja debaixo destes ovos sem tocá-los ou quebrá-los? Se pudermos fazer os ovos caírem verticalmente, eles cairão nestes recipientes com água e ficarão intactos. Batendo forte na bandeja com este cabo de vassoura, ela voa longe, deixando os ovos caírem sobre os recipientes. Vamos tentar fazer isto. A bandeja se deslocou tão rapidamente que os ovos mal se moveram. Vamos ver de novo em câmera lenta. É um outro detalhe em relação ao princípio da inércia, né? Ou a primeira lei de Newton, que é a tendência do corpo manter seu estado, né? Seja de movimento ou de repouso, como nós frisamos. Então, por exemplo, os ovos estavam parados, eles tendem a permanecer parados, tá? Mesma coisa aí na toalha. Assim como, né, tendem a manter seu estado de movimento, como mostra nesse outro vídeo aqui. Quando o carro é frenado, o rapaz estava na traseira da picape, ele tende a manter seu estado de movimento sendo projetado para frente. Bem, como a primeira lei de Newton praticamente convenciona o conceito de força, né, e sua relação com o movimento, ou com repouso também, né? Vamos classificar em dois tipos essas forças, tá? Independente de sua natureza, né? Que são as forças de contato, tá? E as forças de campo. As forças de contato são aquelas que envolvem contato físico, né, entre dois corpos, tá? Aqui, por exemplo, quando uma mola é puxada, né, ela vai esticar, né, no caso deformar. Quando o carrinho aqui é puxado, né, ele se movimenta, né? Quando a bola é chutada aqui, ó, ela tanto é deformada como colocada em movimento, tá? São exemplos de força de contato. Observe nesse momento que essas forças, né, em geral, nem sempre causam movimento. Por exemplo, quando você está sentado, né, e a força gravitacional, que é uma força de campo, tá, atua sobre o seu corpo e ainda assim você fica parado, tá? Ou também quando você empurra uma parede, né, e não é capaz de movê-la, você está aplicando uma força sobre ela. A força não necessariamente gera movimento. Seguindo aqui, olha, as forças de campo são aquelas que não envolvem contato físico, né, entre os corpos. Essas agem mesmo à distância, tá? Por exemplo, aqui, olha, a força gravitacional de atração entre dois corpos de massa, no caso aqui, olha, Mzinho e Mzão, é a força gravitacional, por exemplo, que mantém objetos ligados à Terra, né, e os planetas em órbita ao redor do Sol, tá? Outro exemplo aqui, a força de campo é a força elétrica entre duas cargas Qzinha, Qzão, estou colocando assim, tá? No caso aqui, ó, positiva e negativa, uma força, seria uma força de atração, né? É um exemplo de força de campo também, tá? Que acontece, por exemplo, aí na interação das cargas de um elétron e um próton, né, que formam um átomo de hidrogênio, né, tão abundante no nosso planeta, tá? Um terceiro exemplo aqui, olha, de força de campo é aquela
que um ímã exerce sobre um pedaço de ferro, tá? Que é a força magnética. Bem, é importante ressaltar, tá? Que essa classificação de força de contato, de campo, né? É apenas uma conveniência, tá bom? Para analisar os fenômenos macroscópicos de movimento, tá? Até porque se nós embarcarmos aí, né, a um nível atômico, né, essa classificação de forças de contato e de campo se torna extremamente imprecisas, porque todas as forças que classificamos de contato acabam sendo causadas por forças de campo. Então, de forma geral, na natureza só existem 4 interações fundamentais, tá? Pelo menos só essas são conhecidas até o momento, tá bom? Que são a força gravitacional, a força eletromagnética, né, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. As duas primeiras aqui, olha, né, fazem parte do nosso dia a dia, tá? A gravitacional, no caso, traduz a interação entre duas massas separadas por uma distância r, que já citamos aqui como uma força de campo, tá? A eletromagnética, também conhecida como força de Lorentz, né, para quem vocês vão estudar em Física 3, ela traduz aí, no caso, a interação sofrida por uma carga Q, né, em movimento em um campo eletromagnético, tá? Já as forças aqui, olha, nuclear forte e fraca, né, se manifestam a distâncias muito pequenas, onde os efeitos quânticos são significativos. A força forte, ela corresponde à força que mantém os prótons e nêutrons unidos no interior do átomo, né, formando o núcleo atômico. Vocês já devem imaginar que ela é bem mais forte que a interação eletromagnética, uma vez que, né, os prótons têm carga positiva e se repelem mutuamente. Mas ainda assim, sabemos que o núcleo atômico é estável, né? Se não fosse a força forte, a própria matéria, aí, como conhecemos, ou a vida, né, não seria possível. Já a força fraca, né, ocorre em determinados processos de desintegração radioativa, né, onde participam neutrinos, que são partículas sem carga e com uma massa muito, muito pequena, tá? Quase zero. Ou seja, sem carga significa sem interação eletromagnética, né? E sem massa, com uma interação gravitacional, assim, digamos, desprezível. Mas ainda assim, essa interação é detectada e, obviamente, representa uma interação fundamental. Ok? As interações forte e fraca, né, só são tratadas na mecânica quântica, né, sendo desprezíveis aí na mecânica newtoniana, sobretudo pelo seu curto alcance. Então a gente vai tratar quase que unicamente aqui de problemas que envolvem a força gravitacional, né, e alguns casos de força eletromagnética. Por exemplo, eu posso avaliar o movimento de um objeto no campo eletromagnético a partir das leis de Newton, tá? Aqui nós temos, né, uma tabela, trata da magnitude relativa de cada interação fundamental, né, em ordem decrescente aqui no caso, e seu alcance em metros também aqui, ó, tá? A força nuclear forte, né, interação que, olha, da ordem de 10 a 41, a magnitude relativa, né? Aqui a eletromagnética é a segunda mais forte, podemos dizer assim, ó, da ordem de 10 a 39. A nuclear fraca é da ordem de 10 a 29, enquanto que a força gravitacional da ordem de 10 a primeira. Aqui, olha, que é o grande diferencial, né? A força gravitacional e a eletromagnética têm um alcance infinito, podemos dizer assim, enquanto que a força nuclear forte e a nuclear fraca aqui, olha, elas têm um alcance muito, muito, muito pequeno aqui, olha, da ordem a fraca, por exemplo, de 10 a menos 18 metros, tá? Então a nuclear fraca é muito menor ainda o alcance, 3 ordens de grandeza em relação à nuclear forte, né? Tanto que elas são irrelevantes no nosso mundo macroscópico, ok? Bem, no universo, né, de atuação que almejamos aí nesse curso, né, para o trato de forças, uma consideração muito importante é a sua natureza, né, vetorial, a natureza da força, né, natureza, né, é um vetor, né, melhor dizendo, tá? Já falamos, né, sobre a resultante das forças se a soma vetorial de acordo com o princípio da superposição, tá? Se a álgebra adotada é para vetores, obviamente as grandezas envolvidas são vetores, no caso, né, as forças são de natureza vetorial. Não é difícil imaginar que as forças têm uma direção, né, de aplicação, assim como aceleração. Para exemplificar aqui a natureza vetorial das forças, nós vamos supor aqui a aplicação de uma força, estou colocando aqui uma força F1, por exemplo, tá? Em um instrumento aqui de medida de força. Para quem não conhece o instrumento de medida de força, nós chamamos de dinamômetro, tá? Então aqui, olha, ao aplicar uma força F1 exatamente na vertical, como mostra a figura, olha,
o instrumento marca uma leitura aqui, olha, de 1 newton. Digamos que aqui, olha, seria o visor de leitura, tá? Nesse momento aqui é importante frisar que a unidade de força no SI, né, é o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né, que nós chamamos de newton, tá? Obviamente, homenagem a Isaac Newton. Então, a força resultante aqui, o módulo dela vai ser 1 newton. Continuando aqui, olha, a experiência, né, agora aplicamos uma outra força F2, tá, no mesmo instrumento, também na vertical, né, cuja intensidade vai ser marcada aqui no dinamômetro, tá? No caso aqui, olha, né, de 2 newtons, tá? Ou seja, né, vai ser o dobro aqui de F1, tá? Então a força resultante aqui, olha, seria 2 newtons. Agora, digamos que podemos aplicar ambas as forças juntas, né, na mesma orientação como mostra aqui a figura, olha. Como era de se imaginar, o dinamômetro marca uma leitura correspondente à soma, né, das intensidades de F1 e F2, que no caso vai ser 3 newtons, tá? Como mostra aqui, olha, no marcador. Bem, até aqui, né, tá tudo dentro do que nós esperávamos. E o resultado não consegue dizer nada quanto à natureza vetorial da força. Afinal, o resultado seria o mesmo também se a soma fosse de duas grandezas escalares, né? Uma soma algébrica, no caso, 1 mais 2 vai dar 3, tá? Agora, para tentar mudar isso, vamos aplicar as mesmas duas forças, F1 e F2, sobre o dinamômetro, só que mudando aí a orientação das forças e do dinamômetro, né, como mostra aqui a figura. O resultado da leitura deixa de dar 3 newtons, obviamente, né, mesmo sendo as mesmas duas forças F1 e F2. Como nós podemos explicar isso daí? A soma, ela deixa de ser, né, simplesmente a soma dos módulos, né, uma vez que F1 e F2 têm orientações diferentes, tá? E passa a ser a soma de acordo com as regras da álgebra vetorial, que vocês estudaram no capítulo 3, tá? Logo, a força resultante aqui, olha, vai ser a soma vetorial de F1 mais F2, que vai ser, no caso aqui, olha, força resultante 2i menos 1j, tá? Sendo aqui, olha, que F1 é na vertical para baixo, né? E F2 na horizontal para a direita no sentido crescente do eixo X, está negativo porque aponta para baixo. Bem, para eu encontrar exatamente aqui a marcação, né, do dinamômetro, basta eu calcular o módulo do vetor força resultante, tanto que você notar aqui, olha, ele está marcando aqui entre 2 e 2,5, tá? Então, calculando aqui o módulo, né, o módulo de um vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Fazendo essa continha, nós encontramos aqui aproximadamente 2,24, né, newtons, tá? Portanto, essa idealização, né, aqui, né, pode ser reproduzida experimentalmente, tá? Mostrando aqui que as forças se comportam como vetores, né? E nós devemos usar as regras da álgebra vetorial, né, para obter a força resultante em um corpo, tá? E é isso que nós vamos fazer aqui durante todo o curso. Bem, entendida toda essa discussão sobre forças, né, nós vamos aqui para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, sugere a relação matemática que mostra como a força altera a velocidade de um corpo. Bem, vamos construir essa relação matemática com as nossas percepções sobre as grandezas, tá? A primeira percepção foi aquela que nós levantamos no caso da primeira lei, né? Que a força aqui, olha, ela é diretamente proporcional à aceleração, à força resultante. Então, quando aplicamos aqui uma força resultante, que eu vou chamar de FR aqui, em um corpo de massa M1, geramos uma aceleração que eu vou chamar aqui no caso de A1, nesse corpo de massa M1. Quanto maior a força resultante, maior vai ser A1, né? São diretamente proporcionais, tá? E quanto menor, obviamente, a força resultante, menor vai ser A1. Ou seja, né? Representa a relação de proporcionalidade entre essas grandezas, tá? Porém, claramente existe uma variável aí nessa relação que ela deve, matematicamente falando, né, transformar esse símbolo aqui de proporcionalidade em um símbolo de igualdade, tá? Num sinal de igualdade. E a experiência nos mostra que é justamente a massa, tá? Então aqui, olha, a massa é uma propriedade intrínseca de um corpo, tá? Ou seja, uma característica que resulta da própria existência do corpo. Podemos dizer que a massa é uma grandeza escalar, né, que relaciona a força que age sobre um corpo à aceleração resultante, tá? Unidade de massa, uma das grandezas fundamentais do SI, né, é o quilograma. Nós falamos no capítulo 1 sobre ela, tá? Porém, nós precisamos ver inicialmente a relação de proporcionalidade entre a massa e a aceleração. Então veja aqui, olha.
vamos imaginar agora a seguinte situação, né? Digamos que eu tenho aqui uma massa M2, nesse bloco aqui, maior do que a M1, né? Aí, olha, eu aplico a mesma força resultante, né, que eu tinha aplicado anteriormente em M1, né? Como resultado, eu percebo uma aceleração aqui, olha, né, que eu vou chamar de A2, que é menor que A1, tá? Ou seja, quando eu aumento a massa, eu diminuo a aceleração gerada pela mesma força resultante. Então aqui, olha, M2 é maior do que M1 e a aceleração gerada A2 vai ser menor do que A1. Bem, para confirmar essa hipótese, né, digamos aqui que eu possa combinar, né, M1 e M2, está aqui, olha, colocar os dois aqui juntos, né, e formar um corpo aí de massa que eu vou chamar de M3, né, M3 vai ser M2 mais M1. Aí, olha, eu aplico, né, em M3 a mesma força resultante Fr, o resultado vai ser uma aceleração, né, que eu vou chamar de A3, cuja magnitude é menor do que A2 e, consequentemente, menor do que A1. Então, aqui no caso, M3 vai ser a soma de M2 mais M1, né? E a aceleração gerada A3 vai ser menor do que A2, que é menor do que A1. Bem, logo nós concluímos definitivamente que a aceleração é inversamente proporcional à massa. Tá? Então, A, aqui, olha, vai ser inversamente proporcional à massa M. Ou seja, quanto maior a massa, menor a aceleração produzida para a mesma força resultante. Essas conclusões aqui, olha, juntas, né, combinadas, tá? Essas duas percepções, nós podemos dizer, a partir delas, que a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração do corpo. Ou seja, né, a força é o produto da massa vezes a aceleração, que representa o enunciado aí, né, da segunda lei de Newton, tá? A expressão da segunda lei, né, nos diz claramente aqui, olha, né, que a força resultante que age sobre um corpo, ela vai ser nula se a aceleração do corpo também é nula. Tá? Então aqui confirma também a primeira lei. Tá? Então se o corpo está em repouso, né, permanece em repouso, como foi enunciado anteriormente. Tá? É importante ressaltar, né, que para uma força resultante nula aqui, né, ou seja, quando a soma vetorial de todas as forças aplicadas em um corpo é zero, né, as forças não deixam de existir. Elas continuam atuando no corpo, né, somente estão se compensando aí em cada eixo, né, o que gera o que nós chamamos de equilíbrio. Tá bom? A unidade de força, como eu já falei aqui, olha, elas vão gerar aqui grandezas que, calculadas pela segunda lei, vai ser computadas aqui em Newton. Bem, como a força é uma grandeza vetorial, nós podemos aqui abordar a força resultante por componentes, né? Usando a notação dos vetores unitários. Então aqui, ó, somatória das forças em x, somatória das forças em y, somatória das forças em z. Tá? E assim, né, calcular aqui cada componente dessa somatória a partir da segunda lei de Newton. Então posso ter aqui, olha, uma equação vetorial para cada eixo. Tá? Então, cada uma dessas equações relaciona uma componente, né, da força resultante em relação ao eixo, à aceleração, né, ao longo do mesmo eixo. Tá? Nós vamos entender um pouco melhor isso fazendo um exemplo. Ok? Vamos sempre tentar usar essa relação por componentes. Então, o primeiro exemplo aqui do capítulo, olha, um disco metálico, exemplo 1, né? Um disco metálico que se move sobre o gelo sem atrito ao longo do eixo X, né, em um movimento unidimensional. Tá? A massa do disco é m igual a 0,2 kg. As forças F1 e F2 atuam ao longo do eixo X, né, e tem módulos F1 igual a 4 newtons e F2 igual a 2 newtons. A força F3 faz um ângulo de 30 graus com o eixo X, né, e tem módulo F3 igual a 1 newton. Aí ele pergunta, qual é a aceleração do disco para as seguintes situações? Letra A, apenas F1 atua no disco. Seria essa situação aqui, né? Letra B, F1 e F2 atuam no disco. Aqui, olha como dispõe a figura. E letra C, F2 e F3 atuam no disco, como mostra aqui a figura. Então vamos lá para a solução, né? Dados do problema aqui, ele deu a massa, né?
Ele deu os módulos de F1, F2 e F3, 4, 2 e 1 Newton, respectivamente, e deu um ângulo θ de 30 graus aqui, olha, que é justamente esse ângulo aqui que F3 faz em relação horizontal ao semi-eixo X positivo, tá? O que ele quer, né, nas letras A, B e C? A aceleração, tá? Sendo que na letra A a configuração é essa aqui, olha, nós temos apenas uma força, no caso F1, que é dirigida na horizontal no sentido positivo do eixo X. Na letra B eu tenho duas forças aplicadas aqui no disco, ambas na horizontal, né, só que em sentidos contrários. Isso obviamente pela relação vetorial, né, a gente vai ter um sinal aqui envolvido, no caso para F2. E na letra C eu tenho envolvido aqui F2 e F3. F2 é perfeitamente na horizontal, mas F3 aqui vai ter projeções, né, no eixo X e no eixo Y, tá bom? Então aqui, olha, na letra A, F1 é horizontal e será, obviamente, né, a própria força resultante, porque só ela está atuando nesse corpo. Então a somatória das forças é a própria F1, tá? E isso aqui, pela segunda lei de Newton, é igual a massa vezes aceleração, tá? Como não tenho nenhuma força, né, que atue no outro eixo, não tem necessidade de eu fazer a somatória das forças em Y, nem a somatória das forças em Z, né? É um caso unidimensional aqui, tá? Ele deu o módulo de F1 e deu a massa. Então aqui, olha, para encontrar a aceleração, basta eu isolar o A, né? Aceleração na direção X, que vai ser o caso, tá bom? Então aqui substituindo, né? F1, 4, massa 0,2, fazendo essa continha eu encontro uma aceleração aí de 20 metros por segundo ao quadrado, tá? Na letra B, que é essa configuração aqui, novamente nós vamos ter um caso unidimensional, tá? Só que nós temos mais de uma força, no caso F1 e F2. Então a somatória das forças em X vai ser, né, a somatória das forças que agem nesse eixo, no caso a componente X de cada força dessa. E essas forças só têm componente X, né? Elas são perfeitamente na horizontal, como está aqui. Então F1x, né, no caso vai ser, né, justamente seu módulo, tá? Já F2x aqui, olha, vai ser menos, né, 2, tá? Então aqui, olha, substituindo, colocando o devido sinal, né, igualando isso a massa vezes aceleração, agora eu posso encontrar o A, basta passar esse m dividindo para cá. Então aqui, olha, F1 menos F2 sobre m seria a aceleração. Substituindo os valores, fazendo a continha, não é difícil encontrar 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Na letra C, ele também quer aceleração, só que, olha, percebam, a configuração de forças é diferente, né? Lembrando aqui, olha, que a somatória das forças, né, é a soma vetorial, né, desses dois vetores, no caso F2 e F1. Então eu preciso encontrar aqui, olha, a componente X, né, no caso aqui, olha, de F3, tá? Então aqui, olha, a componente horizontal de F3 vai ser, decompondo, né, esse vetor aqui, olha, vai ser F3 cosseno de θ, tá? Então aqui, olha, a somatória das forças em X vai ser F2x, que é o próprio vetor F2, né, porque ele é perfeitamente na horizontal, só que apontando no sentido decrescente do eixo. E F3x vai ser F3 cosseno θ, tá? Então no caso aqui F2x é menos F2, né, e F3x vai ser F3 cosseno θ. Como eu quero o A, né, igualando isso aqui a massa vezes a aceleração, passando a massa dividindo, perceba que eu inverti aqui, né? Agora substituindo, né, fazendo as continhas aqui, olha, não é difícil encontrar, né, AX igual a menos 5,669 metros por segundo ao quadrado, tá? O enunciado falou que o movimento é apenas na horizontal, né? Então, né, a aceleração na vertical seria zero, então novamente não fizemos somatória da força em Y, ok? Matamos o problema em uma aplicação da segunda lei de Newton, uma situação idealizada. Vamos fazer mais um aqui, olha. Exemplo 2, olha. Fala o seguinte, olha, um disco de hóquei, né, tem massa de 0,3 kg, né, e desliza em uma superfície de gelo horizontal e sem atrito, tá? Vocês vão perceber aqui, olha, que nesse capítulo sempre nós vamos ignorar aqui o atrito, né? No próximo capítulo, capítulo 6, nós vamos estudar o mecanismo de atuação do atrito, tem uma expressão específica para calcular a força de atrito.
As duas forças atuam no disco como mostra a figura, tá aqui a figura, olha, uma força F1 e uma força F2, tá? A força F1 tem magnitude de 5 newtons e a força F2 tem magnitude de 8 newtons. Quando eu falo magnitude, estou falando do módulo, tá? Aí ele pede, determine a magnitude e a direção da aceleração do disco. Ou seja, ele quer o módulo e a direção da aceleração do disco. Vamos lá solucionar o problema, né? Dados do problema. A massa, né, do disco de 0,3 de quilograma. Ele deu um módulo de F1, 5 newtons, e um módulo de F2 de 8 newtons, tá? Perceba aqui, olha, pela figura, né, imagine aqui que é uma visão de cima, né? E o movimento desse disco de Ock é no plano. Então ele vai ter componentes aqui de força tanto na direção X, como mostra a figura, como na direção Y, tá? Então nesse caso, nós vamos ter que fazer a somatória das forças em cada eixo, separadamente, calcular a aceleração de cada eixo separadamente para poder montar o vetor aceleração para poder calcular seu módulo, né? E lembrando que ele quer o módulo e a direção da aceleração, tá? Então aqui, olha, fazendo a somatória das forças em cada eixo, somatória das forças em X vai ser a somatória das componentes X de F1 e F2, né? Quem vai ser a componente X de F1? Vai ser essa projeção, ficaria bem aqui, olha, de F1, tá? Perceba que essa projeção aponta no sentido positivo do eixo X, tá? Quem vai ser a componente X de F2? Seria a projeção de F2, que também estaria aqui, olha, apontando no sentido positivo do eixo X, tá? Como a figura deu os ângulos aqui, olha, basta eu decompor em relação a seno e cosseno, no caso aqui em relação a cosseno, né? Então aqui, olha, F1 vai ser F1 cosseno de 20, seria, né, aqui para F1, 20 para F1, e F2x vai ser F2 cosseno de 60. Aqui, olha, o ângulo que F2 faz em relação ao eixo semi-eixo X positivo é 60. E isso é igual a massa vezes a aceleração em X. Faço da mesma forma para o eixo Y, né? Então a somatória das forças em Y vai ser F1y mais F2y. Quem vai ser a projeção de F1 no eixo Y? Seria a projeção dele, estaria bem aqui, olha. E detalhe muito importante, estaria apontando para o sentido decrescente do eixo Y aqui, ó. Então a componente em Y de F1 deve ser negativa, tá? Já a projeção de F2 aqui no eixo Y seria estaria bem aqui, olha, estaria apontando no sentido positivo do eixo Y. Logo aqui, olha, a projeção de F1 no eixo Y, como eu falei, é negativa, menos F1 seno de 20, e de F2 seno de 60, tá? E isso é igual a massa vezes a aceleração no eixo considerado o eixo Y. Bem, agora, olha, é só calcular quem é, no caso, a X e a Y, uma vez que ele deu F1, deu o módulo de F2 também, deu a massa, tá bom? Então aqui substituindo os valores, né, já colocando os senos e cossenos, tá? Fazendo a soma, agora é só passar dividindo, né, o 0,3 em ambas as equações, tá? Então no caso aqui, primeiramente a componente X da aceleração, então ficaria aqui, olha, AX passando 0,3 dividindo, fica 8,7 por 0,3, tá? Fazendo essa continha, nós encontramos 29 metros por segundo ao quadrado, essa é a aceleração em X, tá? Já a Y, né, 5,2 dividido por 0,3, fazendo essa continha, nós encontramos 17,333 metros por segundo ao quadrado, tá? Estou aqui ignorando um pouquinho as normas de aproximação, tá? De posse das componentes, a gente pode montar o vetor aceleração, tá? Na notação dos vetores unitários. Então aqui, olha, o vetor aceleração vai ser 29i mais 17,3, já estou aproximando aqui, J na escala de metros por segundo. Ok? Bem, de posse do vetor, né, agora é só calcular o módulo e a direção, tá? O módulo de um vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, como vocês devem saber, né? Então aqui, olha, o módulo de A vai ser raiz quadrada de AX quadrado mais AY quadrado, tá? Então, substituindo, né, fazendo as continhas, não é difícil encontrar aí aproximadamente 33,8 metros por segundo ao quadrado. Esse é o módulo da aceleração, né, desse disco.
Bem, a direção do vetor é o ângulo que ele faz em relação ao semi-eixo x positivo, né? Vocês já aprenderam isso no capítulo 3, tá? Então vai ser a tangente a menos 1, né, da componente y pela componente x, tá? Componente y, 17,3, componente x, 29. Então, substituindo, fazendo essa continha, nós encontramos aproximadamente 31 graus, tá? Aí, olha, nós precisamos analisar os vetores, como nós já frisamos isso anteriormente, né? A calculadora lá está fazendo uma conta de matemática, não interpreta um problema físico. Então, aqui, olha, o vetor aceleração, ele vai estar no primeiro quadrante, olha, tanto a componente x como a componente y é positiva. Então, estaria aqui, ó, exatamente aqui, né? Então, esse ângulo de 31 graus, ele está correto aqui, olha, seria o ângulo que ele faz em relação ao eixo x positivo, ok? Matamos o problema, muito tranquilo.